Olá a todos. Então, dando continuidade a esta série de vídeos que uma hora ou outra eu gravo e publico aqui em relação ao corpo sem órgãos, hoje é um assunto fantástico que eu vou tratar, que é esquizofrenia e corpo sem órgãos. Ou seja, trazer um princípio básico do corpo sem órgãos, contextualizar um pouco como é que surge este, mais do que um termo, é um grito, corpo sem órgãos. E o mais fascinante neste assunto, como sempre é em relação ao corpo sem órgãos, é que ele toca em todas as áreas humanas. Falar de corpo sem órgãos é falar de teatro, é falar de arte de maneira geral. Todas as artes que envolvem o corpo e mesmo o corpo físico e o corpo em fluxo. Portanto, todas as artes. É um tema que toca, atravessa a política, a religião, as formações sociais, o indivíduo, o coletivo, o capitalismo, a psicanálise, os sistemas todos e todas as áreas humanas. Então é um tema fascinante, fascinante, corpo sem órgãos. Ora, para começo de conversa, sempre que alguém quer se debruçar sobre o corpo sem órgãos, sempre que algum filósofo ou professor quer passar o corpo sem órgãos, acontece algo muito comum. Aconteceu com o próprio Deleuze, que é o seguinte: as pessoas, primeiro, uma falta de compreensão, as pessoas querem entender, não conseguem entender, eu não estou entendendo, o que isso significa? Para começo de conversa, quando nós lemos um livro, quando nós nos deparamos com uma pintura, quando nós entramos em contato com um signo que nos parece estranho, que foge do nosso repertório, quando nós nos deparamos com um grande conceito filosófico aparentemente hermético, obscuro, e até mesmo diante das pessoas e dos nossos sentimentos, há duas formas de encarar a coisa. Existe a forma psicanalítica, clássica, tradicional, que é a forma de interpretar, analisar. Eu quero interpretar, analisar isso, o paciente, o sintoma, a doença, a característica, a obra, o livro, que é uma vertente, uma mentalidade, um método que tem um embrião, de certa forma, com vários outros métodos, mesmo científico e todos os outros métodos ocidentais, que é um método grego clássico, antigo, né? E que da onde surge, inclusive, a língua que vai dar nas línguas latinas, em todas as nossas línguas latinas ocidentais, línguas românicas, e que tem um embrião com esta linguística grega antiga, das preposições, do sujeito, predicado, que é a dedução, né? O tempo todo nós estamos deduzindo. E esta é uma mentalidade muito ocidental. O que significa isso? O que você quer dizer com isso? Eu não entendi isso. O que o autor quis dizer? O que isso... Enfim, o que significa as coisas? Quebrar a cabeça. Querer compreender. Só que existe um outro caminho, um outro método, uma outra forma de abordar o mundo e as coisas, que é fazer perguntas mais instigantes que, no caso do corpo sem órgãos, são muito mais condizentes. Por exemplo, como isso funciona? Como não funciona? Como isso funciona em mim? Como isso funciona no outro? Qual é o efeito disso em mim? Isso me toca? É o efeito de uma conta-gotas ou é o efeito de uma cascata, de uma represa? Qual é o fluxo disso? Como isso se passa por mim? Como que eu passo por isso? Quais são as maneiras de viver com isso, os modos de se viver com isso? Quer dizer, é toda uma outra mentalidade mais interessante.
E é por isso que muitas pessoas supostamente cultas, os doutos, os academicistas, muitas vezes não chegam ao nível de entendimento de uma pessoa que não tem toda essa cultura, que não tem toda esta prática, que não tem toda essa experiência e vivência intelectual. Justamente por ela estar disposta e com a cabeça mais aberta, com menos vícios, e disposta a deixar que a coisa chegue até ela e lhe diga todos os seus propósitos do que ela interferiu na coisa. Tradicionalmente esse é o espírito oriental, mas eu não quero me aprofundar nisso. Mas nós sabemos que é isso, né? Escutar esse imbuir da natureza, por exemplo. Então, é importante adotar isto em relação ao corpo sem órgãos, porque eu vejo que as pessoas, quem se propõe a ensinar, a passar, fica num blá 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 e muitas vezes num beletrismo muito medíocre, quando na verdade é concreto. Por que é concreto? É concreto e nessa concretude é que está toda a dificuldade do corpo sem órgãos, na medida em que ele é um conceito prática. Ele está entre as duas coisas, o conceito e a prática. Esta é a grande dificuldade. Bom, porque como nós sabemos, muitas vezes a prática é muito mais difícil do que a teoria, certo? Em qualquer área. Mas veja, partindo deste princípio, nós temos já algumas ferramentas para poder falar da esquizofrenia. A esquizofrenia é um aspecto muito complexo e amplo, não é fechado, quer dizer, na história da própria psicanálise, da psiquiatria, da própria filosofia que se debruçou sobre a esquizofrenia, todo o percurso científico foram sempre, ao longo das décadas, descobrindo novas coisas sobre a esquizofrenia. Então aqui eu não vou me aprofundar, mas eu vou pegar um aspecto específico que vai nos levar ao corpo sem órgãos e que está no livro Lógica do Sentido, do Deleuze, na 13ª série, chamada Do Esquizofrênico e da Menina. Por que esquizofrenia e corpo sem órgãos? Porque o corpo sem órgãos ele é um grito de um esquizofrênico, a princípio. Embora possa nos servir, e já já eu chego lá. Ele é o grito do Artaud, grande poeta, ator, genial, artista francês, que influenciou toda uma geração dos anos 60, Foucault, Deleuze, todos os pós-estruturalistas, todo o teatro da Europa que vem depois de um teatro muito representativo, né? Até de um... E ele forma todo um teatro que é o teatro da crueldade. Já já chego lá. Viu como o corpo sem órgãos se atravessa em todas as áreas? Mas é o grito do Artaud na peça radiofônica para acabar com o julgamento de Deus, que o Oficina já vem há uns 20 anos, se eu não me engano, fazendo com o título Para Dar um Fim no Juízo de Deus. Interessante. É uma peça radiofônica, cheia de elementos de tambor e percussão, feita em 28 de novembro de 1947. Tem trechos do áudio no YouTube, na internet, e o texto traduzido, ou uma parcela do texto traduzido para o português pela internet. Artaud tem, portanto, eu não vou me aprofundar biograficamente nele, mas ele tem um percurso clínico. Ele inclusive chegou a passar até pelo Lacan. Lacan também fala um pouco sobre o corpo sem órgãos, não desenvolve tanto quanto Deleuze e Guattari. Mas o Artaud, portanto, estamos falando dos anos 30, 40, ele tem uma série de percurso, e mesmo, se eu não me engano, antes disso e depois, um percurso clínico. Terrível, porque naquela época ainda se fazia tratamento de choque, etc, etc, etc. Tudo isso marca muito ele. Inclusive fisicamente, basta ver as fotografias de todo o percurso dele. O que é aquele rosto no Joana d'Arc do Dreyer? É uma coisa que marca a memória, né? O rosto do Artaud. E depois já velho, ele está bastante maltratado, mas sempre genial. Então o Artaud fala. E é importante, ele grita ao corpo sem órgãos. Ele diz: atem-me se quiser, prendam-me. Imagina um louco sendo numa camisa de força. Imagine você numa camisa de força, né? Não um louco, você.
Então, podem me prender, não há nada mais inútil, porque não há nada mais inútil do que um órgão. Daqui a pouco nós vamos ver o que é este órgão. E aí que está toda a ambiguidade do conceito prático de corpo sem órgãos. As pessoas falam, não, eu quero ter órgão, Fernando. As pessoas falam, o corpo sem órgãos é um corpo cadavérico, é morto. E até numa conversa com uma trans, não lembro qual é o diagnóstico dela. Um diagnóstico seríssimo, esquiva, tal, alguma coisa assim, não sei. Tinha uma escrita artodiana, genial, mas até ela falava assim, não, eu quero os meus órgãos todos. Então há uma ambiguidade aqui daqui a pouco, porque há um duplo sentido nestes órgãos. E como a fala é de um esquizofrênico, é uma fala literal e ao mesmo tempo não. Nós vamos chegar lá, nesses pormenores todos, eu prometo. Então, é interessante que atem-me, prendam-me se quiser, porque não há nada mais inútil do que um órgão. Somente quando conseguir um corpo sem órgãos, o homem vai ter uma espécie de liberdade, de plenitude. O termo que ele usa é um termo muito específico. Ora, há uma divisão necessária aqui, que é a seguinte. Nem todo esquizofrênico é genial. Nem todo louco é genial. Nem todo esquizofrênico é um Nijinsky. Nem todo esquizofrênico é um John Nash, certo? Do A Mente Brilhante. Nijinsky, o maior bailarino russo da sua época, depois passou o resto da vida em clínicas também e interrompeu a carreira, uma coisa desastrosa, mas porque é importante lembrar, inclusive, que a esquizofrenia tem de fantástico, inclusive para nós que não somos diagnosticados, não temos a esquizofrenia, o mesmo grau, a mesma proporção de maravilha, de fantástico mesmo, que é o processo esquizofrênico, ela também tem de terrível. Ela também tem de terrível. Então, inclusive, quando escreveram o Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, Artaud e o Deleuze e o Guattari sofreram muita estigmatização lá no começo dos anos 70, pós-maio de 68. Deleuze conta isso. Uma psicanalista, chegou para ele e disse assim, vocês nunca viram um esquizofrênico? Como se eles estivessem elogiando a esquizofrenia contra a própria psicanálise e os métodos tradicionais. Quando na verdade não é nada disso. E o Guattari trabalhou a vida inteira em clínicas com esquizofrênicos o tempo todo. E Deleuze já tinha visto, é lógico, esquizofrênico vindo da área da filosofia e o Guattari da área da psicanálise. O que há no Artaud de especial? É que além de esquizofrênico, ele era um gênio. Importante notar isso. Há esquizofrênicos ou pessoas com alguma porcentagem de esquizofrenia que não são necessariamente geniais. Há um youtuber aqui chamado Arthur Israel. Ele, pelo que eu vejo nele, ele tem muita coisa, mas ele tem esquizofrenia também. E você vê que ele é fútil completamente. Mesmo os grandes delírios cósmicos, terráqueos dele, porque inclusive a grande contribuição do anti-édipo, em contraposição à psicanálise freudiana e tradicional como um todo, é de que o delírio não é apenas em relação ao nosso papai e à nossa mamãe, como que é a psicanálise ad eternum. Os delírios não são familistas, os delírios são cósmicos, são geográficos, são políticos, são terráqueos, entendeu? Então mesmo nesses grandes delírios amplos, cósmicos, o Arthur Israel ele é fútil, ele acha que a Nike está processando ele, que ele tem milhões de lojas da grife dele em São Paulo e pelo Brasil, e que ele vai conquistar Marte. Quer dizer, é uma coisa muito... o processo é fantástico, mas os resultados e as consequências são muito perto do Artaud, de toda a obra do Artaud, os escritos fantásticos do Artaud, as concepções. Então é importante distinguir isso.
Porque há esta coisa, né? O gênio e o louco, o gênio e o artista, o esquizofrênico e o artista. Vamos separar aqui um pouco. Dentro do seu processo esquizofrênico, a genialidade do Artaud, independentemente do processo esquizofrênico, a genialidade do Artaud era atiçada, era estimulada, era impulsionada, era inspirada. O processo esquizofrênico inspirou muito o Artaud. Mas, ao mesmo tempo, é um processo terrível, como eu já vou mostrar aqui. Mas é importante fazer essa distinção. Todo mundo que fala no Artaud no Brasil, pelo que eu vejo, se não é um profundo conhecedor, esquece de falar do aspecto da esquizofrenia. É fundamental para entender o corpo sem órgãos. Veja, então, no livro Lógica do Sentido, nós temos dois modos de perceber o mundo que são chocados um contra o outro pelo Deleuze. Que é a menina, que é a Alice no País das Maravilhas, e a Alice através do espelho, do Lewis Carroll, isto é, a linguagem do Lewis Carroll, e o esquizofrênico, que é o Artaud, mas o esquizofrênico em geral. Para o Artaud, a linguagem do Lewis Carroll é uma linguagem de superfície. E para quem não é familiarizado, só entre parênteses, o Lewis Carroll ficou conhecido como um grande escritor nonsense, de não sentido, né? Quem já leu Alice sabe disso, quer dizer, é um mundo aparentemente muito louco, mas que não tem sentido mesmo, propositalmente. E, inclusive, o Artaud se debruça sobre aquele poema, que se eu não me engano está no Alice através do espelho, que é o Jaguar d'Arte. O Augusto de Campos tem uma tradução fantástica, eu vi esses dias no Instagram que o marido da neta dele administra, já conversei com ele. E tem até uma edição que foi publicada, procurem. Jaguar d'Arte, que o Augusto de Campos, dentro de todo o seu processo intermediático, mas básico de experimentalismo poético, de linguagem concretista e pós-concretista também, ele ainda continua assim, ele ficou fascinado com as palavras valizes do Lewis Carroll, do poema Jaguar d'Arte, do Lewis Carroll, que em inglês tem uma pronúncia diferente, é lógico que eu não vou me recordar, mas o Artaud, lá, se eu não me engano, nos 40, por aí, se debruçou sobre este poema, quis traduzir para o francês. Mas ele deixou logo de lado e escreveu para um amigo. Todos esses detalhes e pormenores e minúcias estão na 13ª série do Lógica do Sentido. Ele escreveu assim: eu tentei, mas me irritei muito com este poema. Este poema cheira a bosta de inglês, Lewis Carroll, que come bem. Cheira a bosta de inglês que come bem. Ora, a princípio nós pensamos, ele está caçoando do Lewis Carroll, ele está zoando, ele tem essa personalidade de picardia, de ironia, está zoando. Mas isso é muito sério. Isso mostra, concretamente, um aspecto fundamental, central do processo esquizofrênico, e que vai ser central para a criação do corpo sem órgãos. Esta linguagem do Lewis Carroll, portanto, é uma linguagem superficial, essa linguagem do não sentido. Por que se nós, quando nos deparamos com os escritos mais influxos esquivos e supostamente poéticos e experimentais do Artaud ou de qualquer outra pessoa, por exemplo, a prosa de Hilda Hilst tem muito disso, nós nos deparamos com alguma relação com o Lewis Carroll, com o não sentido do Lewis Carroll, onde os sentidos não são necessariamente literais, mas numa espécie de fluxo que flerta no fluxo de consciência, que está, por exemplo, no último capítulo do Ulisses, do James Joyce. Embora o Joyce não gostasse desse termo, fluxo de consciência, o que há de diferente na escrita de um louco esquizofrênico e nisso? Porque o louco e o processo esquizofrênico, ou o devir esquizofrênico, para usar um termo bem deleuziano,
não se sente identificado com esse tipo de escrita? Por que para ele é superfície? Por que será? Nós sabemos que Artaud reivindica uma profundidade dos corpos, em contraposição a esta superfície. E para entender isso, eu vou fazer um desenho, por isso que está esta minha lousa de jardim de infância. O que há de categórico no nosso modo de perceber o mundo e as coisas e a própria concepção da linguagem do sujeito é o seguinte. Eu só vou... não, ainda tem bateria no celular, porque daqui a pouco eu vou ler um texto do Artaud. Categoricamente, nós temos uma divisão muito explícita. Esta é uma linha... Nossa, tá torto, mas enfim. É que eu não tenho usado óculos. É a linha da superfície. É uma linha reta, vamos supor, que poderia ser inclusive vertical. Que é a linha da superfície por onde corre todo o sentido. Todo o sentido corre aqui. Sentido do quê? Ela divide o quê? Ela é a fronteira entre quais coisas? Entre as preposições e as coisas. Me parece... como eu estou na webcam, ele tem um efeito meio de espelho, que nem o Leonardo da Vinci escrevia os seus cadernos. Então, não sei se vai estar ao contrário, mas preposições e coisas. Poderia escrever nas laterais, nas bordas e fazer uma linha no meio, daria no mesmo. É esse sentido concreto de divisão entre as preposições e as coisas. Esta superfície por onde corre todo o sentido. É a superfície dos corpos. E eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre corpo e corpo sem órgãos, onde os corpos são sempre fractais. Geometricamente, para poder concretizar o conceito de corpo, é todo desenho fractal. Basta você fechar os olhos. Qual que é a sensação que vem de ter um corpo? É a sensação de membros, encaixes, certo? Várias coisas acopladas e interligadas. Ora, então nós temos o sentido na própria linha. Entre as preposições e as coisas, o sentido. Nesta linha do sentido, que é, portanto, uma linha de superfície, onde estão os corpos. Qual que é a primeira evidência da esquizofrenia? Que todos os teóricos vão notar no começo do século XX, um pouquinho antes talvez, mas no histórico da esquizofrenia. Qual que é a primeira característica, o primeiro sintoma flagrante, visível da esquizofrenia? E que a faz ser, portanto, diferente dos outros tipos de loucuras, entre aspas, diagnosticadas, catalogadas, rotuladas, muitas vezes até de uma forma tirânica. A primeira evidência é a de que a superfície se arrebenta. Não sei, imagine algo que escapa de uma forma muito brutal, um vidro que se quebra e esparrama água, um cano que estoura, não sei. Há esse desabamento, que é terrível. Importante dizer isso, não há nenhuma romantização, nenhum glamour na esquizofrenia. É terrível para o sujeito. Para o sujeito, esse desabamento. Ele é terrível. E tudo que se segue dele, que nós vamos ver que também é terrível, mas que aflora num tipo de produção fantástica. E que vai nos servir para entender o corpo sem órgãos como conceito, prática na nossa própria vida. Portanto, a superfície dos corpos, por onde corre todo o sentido, ela estoura, ela desaba.
não há mais fronteira entre as preposições e as coisas. Quando não há mais fronteira entre as preposições e as coisas, o que ocorre? O que na sua cabeça ocorre? Tudo é corpo. Tudo é física. Tudo é física, tudo é físico. Tudo. Não. Tudo. Tudo é corpo. Não há mais platonismo, não há mais idealização. Não há mais formas extrínsecas, formas externas. Tudo é corpo. Importante dizer, pode existir formas extrínsecas, mas não transcendentais, importante dizer. Não há mais este nível de transcendência. Este nível de transcendência, portanto, que está encarregado na nossa cultura, na própria noção do sentido. Então, por exemplo, a Alice, ela vive num mundo que é louco, tem um chapeleiro maluco, todo mundo louco, a rainha, o coelho, é tudo muito estranho, disfuncional. Disfuncional não, é funcional, mas é estranho e sem sentido, certo? Mas funciona. A Alice tem um percurso, tem um trajeto naquela narrativa que lhe é muito cara e que funciona, é funcional, certo? Funciona. Isso é a superfície, o funcional e o não sentido pelo não sentido. Se tudo é corpo, até as palavras são corpo. As palavras, elas são sólidas mesmo. Este sistema, psicanaliticamente falando, freudianamente falando, esse sistema da boca, né, vocal, oral, tem toda a fase oral, mas esse sistema que é usado para comer, deglutir e falar, é como se ele se tornasse uma coisa só. Então, à medida que eu estou falando aqui, daqui a pouco vai passar dos 30 minutos, 26 minutos e pouco, tudo isso que eu estou falando é como se é físico. A palavra é física. É tudo físico, não há mais essa barreira. Então, a palavra é física a ponto de eu deglutir ela, eu ter este processo que ela passa pelos meus órgãos. Tudo é físico, tudo é físico. É como se fosse comestível. Isso explica a frase que eu falei anteriormente. Essa é a chave do enigma. Este poema cheira a bosta de inglês que come bem. Por quê? Vamos supor que o Arthur está traduzindo Jaguar d'Arte, falando, porque ele também era muito performático, lógico, falando, gritando ou falando alto e tentando procurar todo tal. Ele não procura o sentido. Ele não atua num método psicanalítico ou grego antigo filosófico de dedução, de tentar compreender o que significa isso, como nós fazemos diante de um poema como Jaguar d'Arte, que é um poema de palavras valizes e de não sentido, de nonsense. Ele não procura o sentido do poema. Para ele o poema é físico, as palavras são físicas. Quando lidas, pensadas, faladas, são físicos. Isso afeta. Ora, como tudo que é físico e matéria, tem o seu processo de putrefação, seu processo de degradação, seu processo de apodrecimento, seu processo de como é que se diz quando nós comemos uma comida? De digestão. E vira bosta. Como diria a Rita Lee cantando aquela música fantástica do qual é o nome daquele humorista que escreveu várias canções? Moacir Franco. Tudo vira bosta. Tudo vira bosta. E isso é seríssimo, porque isso está em toda a obra do Arthur, toda essa escatologia, entre aspas, ele coloca tudo ali. Ora, então nessa superfície, ela não engendra, portanto, por isso esse combate entre Lewis Carroll e Arthur, ela não engendra toda a profundidade dos corpos. Que profundidade é essa? É uma profundidade que só pode passar pelo esperma, pela merda, pelo sangue. É uma profundidade que vai levar à crueldade, ao conceito de crueldade, que Arthur lê bastante do Nietzsche, mas ele vive por si mesmo, empiricamente. Esta
este caráter profundo. É interessante que no próprio Lógica do Sentido há um texto do Freud sobre a histeria, no começo do século XX, em que ele distingue, de certa forma, o esquizofrênico dos outros histéricos. Há um caráter preponderante que ele vê na sua própria pesquisa com os esquizofrênicos, que é o seguinte: o esquizofrênico tem uma espécie de corpo coador que coa tudo, as coisas. É um corpo que tem fendas, buracos, pequenos buracos mesmo. É assim que o esquizofrênico sente o mundo e tudo. Pequenos buracos por onde tudo se atravessa. Tudo é físico, mas se atravessa, se encaixa, se entra. Né? E é neste sorvedouro, como o objeto que nós temos mesmo na cozinha, de coar. É o corpo coador. Portanto, nós chegamos a este ponto central da esquizofrenia. Tudo é corpo. Portanto, a linha de sentido, por onde corre todo o sentido, a linha de superfície, a linha dos corpos, ela tomba e tudo é corpo. Por que é terrível esse desabamento para o sujeito que sofre nesse processo esquizofrênico? Justamente por isso. Imagine você vivendo num mundo onde tudo é corpo. É terrível, você é atingido por todos os lados o tempo todo. Talvez por isso explique eu sou leigo nesse assunto, em termos medicinais, mesmo psicanalíticos. Minha área não é essa, é filosofia. Uma filosofia que é capaz até de criticar a própria psicanálise e todas as instituições. Mas me parece, isso é algo meu, que isso explica o sintoma do esquizofrênico de ouvir vozes que parece que são do próprio pensamento dele. Ora, nós sabemos que o som é matéria, o som também é corpo. O som é capaz de quebrar vidro, você ouvir... O som não é abstrato, é concreto, né? Aparentemente não se vê, mas ele é concreto. Ele é capaz de prejudicar todo... empurrar, né, o ouvido, as paredes do ouvido, se você ouvir muito alto com fone. Quer dizer. Então é essa materialização de tudo, dos pensamentos, das palavras. Tudo há este sorvedouro, portanto, essa absorção, essa transmutação de valores transcendentais em algo imanente, em algo pungente, concreto, físico, material. Isso é importante. Então a relação com o mundo é completamente outra, certo? Não é a relação da Alice. É uma relação profunda. Ora, e quem acompanha meus vídeos e meus textos e os livros que eu estou preparando sabe de toda a minha crítica em relação ao platonismo e ao hedonismo. Isso tem a ver com corpo sem órgãos, com produzir e criar corpo sem órgãos, que nós vamos ver num outro vídeo, onde eu vou trazer o texto Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos, que está no livro Mil Platôs. Porque este levaria a outras coisas muito mais profundas, e talvez eu faça até um curso presencial em São Paulo ou virtual para as pessoas que moram em outros estados a respeito deste texto. Porque Corpo Sem Órgãos não vai parar neste vídeo. É algo muito mais amplo. Ora, diante deste incômodo, onde tudo é física, tudo é físico, tudo é corpo, onde há esse desabamento da superfície, processo pelo qual, portanto, anima o gênio do Artaud e de esquizofrênicos que sejam geniais, o sujeito esquizofrênico ele precisa de uma alternativa, de uma fuga, de uma linha de escape. Fuga e linha de escape, às vezes, em língua portuguesa, tem uma conotação negativa, pejorativa, né, de não querer ver, não encarar a realidade. Mas é uma ação. Neste caso, é uma ação muito forte. Para encontrar o seu triunfo, portanto, o esquizofrênico, e o Artaud fez isso, ele precisa criar um outro corpo. É importante aqui falar um pouco. Eu tenho aquele vídeo sobre o corpo e texto sobre o corpo, mas é um assunto que para mim é muito difícil de falar sobre corpo. Corpo, que é sempre dizer mesmo corpo físico,
Mas também é mais do que isso, porque o corpo físico ele não se limita em nós. Ele ele envolve toda a nossa subjetividade. Se não fosse assim, todos os controles, domínios, toda a sociedade, religiões, políticas, sistemas não iriam aprisionar o corpo, matar o corpo, carbonizar o corpo na fogueira, crucificar o corpo, certo? Então, você é o seu corpo. Você não está alugando o corpo, você é o seu corpo. Corpo é lugar de poder e de fuder também, mas de um poder significante. Portanto, é preciso criar um novo corpo diante desse mundo onde tudo é corpo, tudo é física, tudo me atinge, onde as palavras estão me atingindo o tempo todo fisicamente. Então é aí que das palavras valizes, por exemplo, o Artaud e o corpo esquizofrênico, digamos, o esquizofrênico cria um corpo cheio de palavras sopros, palavras gritos, onde os valores literais, silábicos e fonéticos são substituídos por valores exclusivamente tônicos e não escritos. Então veja, quando nós estamos falando de lógica do sentido, linha da superfície por onde correm os sentidos, que é uma fronteira entre as preposições e as coisas, nós estamos falando dos valores literais das coisas. Mas aqui, no corpo produzido pelo esquizofrênico, os valores literais, silábicos e fonéticos, são substituídos por valores exclusivamente tônicos e não escritos. O Artaud, nos seus fluxos, escreve bastante assim. Através desses recursos, quais recursos? Dos valores exclusivamente tônicos e não escritos, para haver um triunfo, portanto, diante do incômodo da física de tudo, o esquizofrênico cria um corpo de insuflação, inspiração, transmissão fluídica, corpo superior ou corpo sem órgãos de Artaud. Chegamos no corpo sem órgãos. Todo mundo que ensina, todo mundo não, a Maura Baiocchi, esqueci o nome, que é uma grande dançarina, coreógrafa de São Paulo, e há todo eu não vou fazer aqui um apanhado histórico das encenações do Artaud pelo Brasil, mas quem se disponibiliza a interpretar o Artaud ele mesmo, sempre faz algo parecido com isso. É sempre um corpo no palco, agitado, mas é uma agitação até bem concentrada, né? Não é completamente desbaratada. Nesses processos de insuflação, inspiração, transmissão fluídica. Mas é mais do que isso. Isso é apenas uma superfície. O que se passa nesse processo de imanência é muito profundo. Que é um processo de crueldade. Não no valor, não no sentido que nós damos à palavra crueldade, mas a um outro valor que eu vou chegar daqui a pouco. Este é um procedimento ativo em contraposição ao procedimento da paixão. Há, portanto, esta ambivalência entre a ação-paixão entre ação e paixão, onde a palavra paixão, toda palavra que é paixão, tem os valores fonéticos contundentes, enquanto a palavra ação, isto é, a palavra da ação, tem os valores tônicos inarticulados e remetem ao teatro do terror, diz o Deleuze, ou teatro da paixão, teatro da crueldade ativa. Se vocês pesquisarem, se não forem familiarizados com o teatro da crueldade, leiam, corram atrás. É interessante porque o Nietzsche, já em finais do século XIX, escreveu o seguinte, e eu comentei isso no meu blog, fernandograca.xyz/blog, que é o seguinte: no livro Vontade de Potência, que é um livro que precisa ser lido com muita cautela, porque é um livro póstumo das reuniões do
do Nietzsche, feitos ali já no alvorecer do nazismo, pela irmã dele, que tinha todo o espólio dele, e o Museu Nietzsche, que era antissemitista, a irmã do Nietzsche. Então eu preciso ler com cautela este livro. E há páginas chocantes sobre a defesa do Nietzsche da exploração, do mais forte pelo mais fraco, que é uma espécie de darwinismo social, e de defesa da própria escravidão, que podem parecer suspeitos, mas já estavam no Além do Bem e do Mal, por exemplo, que é um livro que ele escreveu e publicou em vida. Mas enfim. Mas eu não vou fazer uma contraposição ao pensamento do Nietzsche, que não considerou, por exemplo, o aspecto das construções sociais. Então a exploração, o assujeitamento do outro, do forte pelo mais fraco, não é necessariamente uma questão de natureza. Mas isso é um papo difícil, que eu me debato muito. Por exemplo, aqui perto em Santos, se descobriram na Laje de Santos corais assassinos. E os mergulhadores e pesquisadores tiveram que tirar, que eles iam matar todo aquele patrimônio da biodiversidade ecológica que tem ali, naquele mar ali, da Laje de Santos, no fundo do mar. Corais assassinos. Até escrevi um texto no meu blog, porque isso me tocou tanto quanto o terremoto de Lisboa, lá em 1700 e pouco, que aturdiu Voltaire e os iluministas franceses. Matou gente inocente, homens inocentes, mulheres, crianças. O terremoto de Lisboa daquele século, 1700 e pouco. Se começou a discutir a moralidade e Deus, será que é bom? Então eu comecei a discutir, não Deus, porque o Deus judaico-cristão para mim já está soterrado, inclusive, mas é interessante de ser estudado e eu tenho feito vídeos sobre isso. Mas eu já me dispersei. Vamos recapitular. Então nós temos a ambivalência entre a ação-paixão e entre a palavra paixão e a palavra ação. Palavra paixão, valores fonéticos contundentes. Palavra ação, valores tônicos inarticulados que remetem ao teatro do terror ou teatro da paixão, teatro da crueldade ativa. Que crueldade é essa? Veja, no capítulo da Fisiologia da Arte, do Vontade e Potência, repito, é um livro que deve ser lido com muita cautela, no parágrafo 447, há esta frase fantástica do Nietzsche. O refinamento da crueldade é uma das fontes da arte. Logo que eu li isso, eu já remeti ao ator, ao teatro da crueldade. No parágrafo seguinte ele fala: um estado de selvageria e de luta entre os indivíduos é mais favorável às artes que uma segurança demasiada. Bom, mas aí o Arthur escreve o seguinte em relação à crueldade. Não se trata nessa crueldade nem de sadismo, nem de sangue, pelo menos de modo exclusivo. A palavra crueldade deve ser considerada num sentido amplo e não no sentido material. E rapace que geralmente lhe é atribuída. Pode-se muito bem imaginar uma crueldade pura, sem dilaceramento carnal. Do ponto de vista do espírito, a crueldade significa rigor, aplicação e decisão implacáveis, determinação irreversível, absoluta. A crueldade é, antes de mais nada, lúcida, uma espécie de direção rígida, submissão à necessidade. E é aí que urge todos os princípios do teatro da crueldade, onde justamente há elementos xamânicos, porque o Arthur teve toda uma experiência com ervas de uma tribo no México, ele escreveu sobre isso. Na própria peça radiofônica, se eu não me engano, há esta apresentação na peça radiofônica Para Acabar com o Julgamento de Deus, que é onde ele grita o corpo sem órgãos. Ora, ele pega um pouco de Nietzsche, o seu próprio processo empírico com drogas, com xamanismo, com tribos, com o seu processo esquizofrênico, com suas concepções lúcidas de teatro. E ao mesmo tempo ele influencia toda uma geração, como eu disse, os pós-estruturalistas, Deleuze, Foucault, Guattari.
Ele influencia o Grotowski, o Peter Brook, com o teatro pobre. Ele influencia mesmo a dramaturgia do Rainer Miller, que é um ator que eu acho fantástico, da Alemanha Oriental, que bebeu em muitos autores ocidentais, Beckett, porque ele era um comunista heterodoxo. Beckett, Artaud, influenciou muito a antirrepresentação no Bob Wilson, no próprio Rainer Miller, o experimentalismo corporal, portanto, com técnicas dessa crueldade no Grotowski, no Peter Brook, no teatro pobre. São artodianos, de certa forma. Beberam muito no Artaud. Então, você veja como o Corpo Sem Órgãos envolve todas as áreas possíveis. É um assunto realmente fantástico por isso. Quando nós vemos um esquizofrênico, é interessante que é uma característica básica, a relação dele com o mundo. Ele rejeita ele atua num outro tipo de relação que não é a nossa. Em relação aos elementos semióticos e semiológicos, ele parece rejeitar estes elementos. Ele faz muitas perguntas e não quer necessariamente as respostas. E aqui fica um caráter da resistência, aí que ligam o Artaud ao anarquismo, etc. Mas é mais do que isso, é mais profundo do que isso. Não há nenhuma necessidade de organizar um anarquismo ou teorizar um anarquismo. Porque nesse tipo de relação semiológica e semiótica muito particular, há uma resistência. E este é um dos pontos chaves, apenas um dos, que nos liga ao Corpo Sem Órgãos, o caráter da resistência. Na medida em que resistir é dizer não, mas resistir, sobretudo de uma forma inteligente, não é apenas uma potência de negação. É também uma potência de negação de uma situação, de dizer não, saber dizer não, de não se sujeitar, não se atropelar, não ser necessariamente obediente, mas também produzir, recriar, transmutar a situação. Então é uma ação também. A própria negação, que é um dos elementos chaves de toda a resistência, é uma ação. Mas recriar, transmutar, mudar, transformar a situação, o status da situação, a priori negada, então é um ato ainda mais nobre. Não sei se nobre é a palavra correta, revolucionário, mas a transformação da situação numa outra coisa. Entendeu? É o segundo grande fator da resistência. E é isso que o esquizofrênico faz. E é isso que criar corpo sem órgãos significa de uma certa forma a priori. Na medida em que o que é um órgão? Esta é uma pergunta fantástica, que eu deveria ter feito no início, mas que também serve para o fim. Tem um duplo sentido aqui. Veja, dentro dessa transmutação de valores transcendentais e de sentidos superficiais, meramente literais, ou etc, etc, etc. O Artaud tem uma frase fantástica que eu não recolhi aqui, mas que vocês podem procurar, que é mais ou menos assim, com outras palavras. Força, potência, qualquer outra palavra que eu não vou me lembrar agora com este impacto, que escorre, ou o próprio pensamento, que escorre do espírito como larva, como lava, não, calma, lava, são várias palavras, como de um vulcão mesmo, a lava de um vulcão para o corpo físico, escorre. Essa transmutação de um valor transcendental, Deus, uma ideologia, uma esperança futura, uma promessa que te vendem,
capitalista, ideológica, política, religiosa, uma moral, uma regra extrínseca, um hedonismo, uma promessa de prazer, um platonismo, uma idealização, uma perfeição, um céu, tudo, etc, 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 etc. Uma propaganda na televisão capitalista, você transmuta para a área imanente do corpo. Isso lida justamente com o desejo. E aqui eu não quero me aprofundar na história da filosofia do desejo, que é um curso que eu tenho feito, inclusive. Porque aí nós lidaremos com a história da filosofia do desejo, com esses dois princípios básicos de platonismo e hedonismo, que eu quero tratar quando nós nos confrontarmos pessoalmente num curso ou virtualmente com o texto Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos. E aí é que o corpo sem órgãos vira uma prática para nós. Sai dessa teoria psicanalítica e vira uma prática para nós. Mas essa teoria ela tem muito de concreto e prático. Vocês já devem ter reparado em todo o meu ânimo em falar nisso. Tá, este valor imanente, corporal, profundo da crueldade onde se passa por tudo. Né? E é por isso que não é apenas no teatro, é possível escrever com o corpo sem órgãos, neste fluxo, onde é uma escrita esquiva, em que passa verme, bosta, sexo, política, Deus, religião, tudo passa, se mistura, tudo é físico, tudo é física, e você deglute isso tudo, é até antropofógico, oswaldiano, deglute, assimila, nega, joga fora, encontra outra coisa. Então este caráter produtivo do desejo ele é fascinante no corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é desejar intensamente. É aí que nós chegamos. No caráter que nos serve para o corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é desejar intensivamente, uma vida intensiva, uma vida borbulhante, como diz o Nietzsche, uma vida em devir, como diz o Nietzsche, uma produção de sentidos e de desejos imanentes, que não buscam necessariamente matar o desejo com um hedonismo. As propagandas capitalistas fazem isso, as promessas ideológicas políticas fazem isso. Né? Agora está uma merda. Você é menos. Isso é Platão, isso é Sócrates. Você é uma cópia. Há algo de perfeição no mundo das ideias, no céu, no juízo final. Se você comprar este shampoo, você vai ficar bonito. Agora você está mais ou menos, está até feio. Esquizofrênico. E é isso que o Deleuze e o Guattari viram muito bem, por isso que nomearam seus dois grandes livros, O Antiédipo e o Platão, de Capitalismo e Esquizofrenia, é que a relação do esquizofrênico com todos estes valores, essas construções sociais, Deus, religião, política, sistemas, é uma relação outra, semiológica, semiótica, como eu disse. Por isso, como diz o Guattari, antes de sermos ser, nós somos política. Por isso que a peça radiofônica do Arthur sofreu censura, sofreu todo um problema. E é daí que ele fala, prendam-me se quiser, porque não há nada mais inútil do que um órgão. E o que é um órgão? Volta a pergunta que eu deixei aberta. Há um duplo sentido que precisa ser considerado. Órgão é tanto o sentido literal, um pulmão, um estômago, órgão excretor, órgão de deglutição, todos os órgãos que nós temos, cérebro, etc, 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 etc. E é aí que nasce toda a ambiguidade do corpo sem órgãos, como eu disse. Não, Fernando, eu quero meus órgãos. O que é corpo sem órgãos? Eu preciso dos meus órgãos. Mas há esse outro sentido do funcional. Órgão é tudo que é funcional. Certo? Órgão institucional, órgão do Estado, órgão, sei lá, regulador, órgão capitalista, organismo social, organizações econômicas, capitalistas, sociais, organizações políticas. Tudo isso, inclusive, na própria etimologia linguística, ajuda a entender. É tudo que se organiza. Órgão, organiza. Organismo, órgão. Tudo que se organiza, órgão. É certo, como nós podemos ver, que o Arthur fez uma guerra, inclusive, aos próprios órgãos físicos. E isto
é todo o caráter do corpo sem órgãos que pode nos levar à morte. A morte dos suicidas, dos amantes destrambelhados, dos drogados, todos esses praticam corpo sem órgãos e, como diz o Deleuze e Guattari, homenageiam a ética de Spinoza, que é algo que a gente vai ver depois. Só estou esbarrando no texto como criar para si um corpo sem órgãos. Mas é importante, então, ver este duplo sentido dos órgãos. Mas, embora existe essa ambiguidade, mas não é apenas o órgão físico, é tudo que é funcional. O tempo inteiro a sociedade está nos capturando, nos chamando, nos prometendo coisas para capturar os nossos órgãos. Nossos órgãos estão tomados pelos sistemas, pelas formações sociais, pela família e pelas famílias, estamos tomados. O que é este tomado? O que é este capturado? É utilizável, funcional. Um exemplo concreto, só para vocês terem... Filosofia não é nada abstrato, é uma coisa concreta. Qual que é o corpo do Chaplin naquele filme Tempos Modernos? Porque quando a gente fala corpo sem órgãos, existem vários outros corpos. Isso que está no Antiédipo, o corpo dos sócios, o corpo fascista, o corpo militar, o corpo helênico, o corpo do déspota, etc, etc. O corpo do trabalhador, o corpo corporativista, o corpo capitalista, o corpo do artista, e há vários corpos artísticos. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre corpos. Não quero me alongar. Então, dentro de todos esses corpos, a maioria deles estão tomados, estão capturados pelo sistema. Tempos modernos, lá, com toda aquela maquinaria da Revolução Industrial, que depois foi sendo substituída, hoje chegou no computador e no celular. Maquinal, como é que está o seu corpo no dia a dia? Você cria corpo sem órgãos com ele? Ou ele está tomado, alienado, sujeitado? O que seria criar corpo sem órgãos dentro de um sistema maquinário? Dançar? Pintar? Escrever em fluxo? Escapar dessa captura do corpo? Utilizável? Funcional? Tornar-se, portanto, disfuncional? O que acontece quando você escreve um texto aparentemente dito artístico? Na arte, isso é muito mais visível, né? Quando você faz um desenho, quando você faz algo que é inútil para o mecanismo social, mas que te dá uma alegria muito grande. Então, o corpo sem órgãos pode levar à destruição, mas também é onde está toda a nossa felicidade e alegria imanente. O que é alegria em termos de Spinoza? Preenchimento de uma potência. Preenchimento de uma potência. O que é tristeza? É quando algo maior do que eu, supostamente mais poderoso, está sobre mim. Isso pode ser um julgamento de um passado, de uma ação, um juízo, uma regra, uma má consciência, que os tiranos, os padres, os pastores e os juízes usam sempre para nos controlar. O que é alegria? Preenchimento de potência. Então, esta vida em fluxo, com um desejar pulsante, com uma criação de vários corpos sem órgãos, porque é possível criar vários corpos sem órgãos em cada segmento da sua vida. Trabalho, ócio, atividade, relação com o outro. Como é que se cria corpo sem órgãos nisso tudo? Como é que se escapa? Como é que se cria uma resistência, que é uma negação de algo, e ao mesmo tempo uma transformação desse algo? Resistência e a linha de fuga. Linha de fuga não como escapismo e tal, porque você é plenamente consciente, lúcido dos sistemas de capturas, de perversões sociais, de inclusões e exclusões sociais. Né? Se você fizer assim, você vai ser isso. Se não fizer, não vai ter. Ou
Ou se você for assim, você vai estar dentro do mercado. Se não fizer isso, não vai estar dentro do mercado. Quer dizer, há uma ditadura do mercado, né? Assim como há uma ditadura também que houve tirana, nazista, fascista, mesmo stalinista, há uma ditadura do mercado econômico capitalista no nosso dia a dia. E terrível, inclusive, em termos de desigualdade e degradação social. Ora, por que eu preciso ser capturado dessa forma? Não, eu quero uma linha de fuga. Você é plenamente consciente, não é um escapismo, portanto. Linha de fuga é uma ação, como a resistência. É uma ação de um cano que estoura, por exemplo. De um copo que cai com muita água, de uma jarra que cai com muita água. A este escape, que é uma ação bruta, violenta, subversiva, corrosiva. Corpo sem órgãos é uma prática. É um desejar, portanto, intenso, em fluxo, e é muito particular e interessante. Eu vou fazer os desenhos fractais que eu falei. É muito particular e interessante o fato, isso são corpos, encaixes fractais, etc., geométricos. Não é necessariamente isso, né? Veja, se eu apagar os órgãos, e é aí que está a ambiguidade de todo esse conceito prática. Eu vou ficar sem órgãos? Mas como? Ora, se as palavras e tudo é físico, e tudo entra e é deglutido e passa por essa digestão, e os órgãos são empecilhos, obstáculos, pedras no caminho, havia uma pedra no meio do caminho, uma pedra no meio do caminho, como diria Drummond. Quando eu estou em fluxo pulsante, sem órgãos não necessariamente literais, porque até essa literalidade ela é um obstáculo ao corpo sem órgãos, que está transmutando toda a transcendência em imanência, o tempo todo desejando de forma pulsante, libertária, revolucionária. Até esta denominação de órgãos como pulmão, cérebro, ela atrapalha. Não. É tudo que é funcional, tudo que quer simplesmente funcionar numa espécie de mecanismo. Se eu produzo corpos sem órgãos, o que eu tenho? Ora, vamos supor que entra aqui todos os fluxos, as preposições, as coisas. Os deuses entram, minhas ideias de estética, de ética, tudo, exatamente tudo. Eu tenho desejos pulsantes intensivos, sem obstáculos, em fluxo. Agora, há toda uma cosmovisão específica e segmentária disso tudo, certo? Que eu não vou me aprofundar aqui. Todo um modo ético em termos de Spinoza, não em termos de Kant, que era baseado nos julgamentos da Revolução Francesa, ética kantiana no sentido de dever universal. Isso era uma balela, uma mentira extrínseca transcendental. Uma ética em termos de Spinoza, uma ética que contempla os processos imanentes, que contempla as substâncias, o atributo, os modos, e que nós veremos, repito de novo, estou sendo repetitivo, presencialmente ou numa aula virtual, no texto Como Criar para um Corpo Sem Órgãos. Mas então, esses termos todos específicos da criação de corpos sem órgãos, veremos depois. Mas é interessante esse caráter triunfante que o esquizofrênico, portanto, usa e que nós também encontramos dentro da nossa dentro de toda a nossa artéria e
esquema das preposições, da linha dos sentidos, da superfície dos corpos e as coisas, mas encontramos também este fluxo, muitas vezes. Né? E aqui corre todas as desejos pulsantes de como fazer as coisas, de como são as coisas, de como elas me tocam, que choque elétrico que é isso, eu transmutando tudo numa realidade outra. É fascinante mesmo. Em termos, portanto, criativos, de criação, de recriação, de destruição, de transcriação. Creio que chegamos a este princípio aprofundado do corpo sem órgãos, certo? E é interessante que você comece a pensar como criar corpo sem órgãos nisso, naquilo outro, ou em tudo. Como seria isso? Portanto, voltando ao início, parar com o caráter dedutivo do Ocidente, que vem de toda a filosofia clássica, dos gregos antigos, racionalismo, né? Parar com o caráter psicanalítico de analisar e interpretar as coisas. A psicanálise está sempre tentando interpretar um livro, um filme, um paciente, e ver como isso te toca, como isso te anima, o que isso produz em você, o que você produz com isso. E aqui nós entramos naquele conceito, uma apropriação do conceito de Marx de produção, que o Deleuze e o Guattari se apropriam e filosoficamente, e produzem uma espécie de... produzem o conceito de produção, abrem um espaço de alternativa. O que isso produz em você? Como que você produz isso? Qual é a sua noção de tempo nisso também? Como que se dá esse fluxo? Etc, etc, etc. Porque depois eu vou conceituar, intelectualizar mais ainda, para ficar ainda mais firme, este conceito prático de corpo sem órgãos, com o texto Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos. Por enquanto, acho que ficamos aqui. Este caráter triunfante do corpo sem órgãos, dentro de toda uma física, de todo o físico, de tudo. Este caráter de resistência, este caráter de produção de corpo sem órgãos. Vou deixar só o comecinho do texto, que é fascinante. Veja o ovo do Gon e a repartição de intensidades. Porque o corpo sem órgãos, ele é isso daqui também, um fluxo, mas ele também tem as suas repartições de intensidades, os seus segmentos de intensidades. De todo modo, você tem um ou vários, não porque ele pré-exista ou seja dado inteiramente feito, se bem que sob certos aspectos ele pré-exista, mas de todo modo você faz um, não pode desejar sem fazê-lo. O desejo é crucial no corpo sem órgãos. Eu não quis me aprofundar no desejo, mas desejar e como é que o seu desejo está capturado e o quanto você domina o seu desejo, o quanto você não necessariamente controla o seu desejo, não é isso que o senso comum diz, mas o quanto você tem um domínio do seu desejar. De todo modo você faz um, não pode desejar sem fazê-lo, e ele espera por você. É um exercício, uma experimentação inevitável, já feita no momento em que você a empreende, não ainda efetuada se você não a começou. Não é tranquilizador, porque você pode falhar, ou às vezes pode ser aterrorizante, conduzi-lo à morte. Ele é não desejo, mas também desejo. Não é uma noção, um conceito, mas antes uma prática, um conjunto de práticas. Ao corpo sem órgãos não se chega, não se pode chegar, nunca se acaba de chegar a ele, é um limite. Disse, que é isto, o corpo sem órgãos? Mas já se está sobre ele, arrastando-se como um verme, tateando como um cego, correndo como um louco, viajante do deserto e nômade da estepe. É sobre ele que dormimos, velamos, que lutamos e somos vencidos, que procuramos nosso lugar,
que descobrimos nossas felicidades inauditas e nossas quedas fabulosas, que penetramos e somos penetrados, que amamos. No dia 28 de novembro de 1947, Arthur declara guerra aos órgãos para acabar com o juízo de Deus. Porque atem-me se quiserem, mas nada há mais inútil do que um órgão. É uma experimentação não somente radiofônica, mas biológica, política, atraindo sobre si censura e repressão. Corpos e sócios, política e experimentação, não deixarão você experimentar no seu canto. E depois disse, corpos sem órgãos é o campo de imanência do desejo. Eu fico por aqui, deixando você cheio de dúvidas e ânimos, para depois amalgamar mais ainda este conceito prático fascinante.